Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal é um dos 10 países mais antigos do mundo e preparamos-nos para maio próximo festejarmos a bonita idade de 844 anos. É também um dos países de maior expansão geográfica. É um dos países também de maior influência ao longo da história da humanidade. Portugal acabou por ir de Mar del Plata, na Argentina, até ao Japão com a maior das facilidades. Com isto, acabamos por adquirir capital humano, capital intelectual, capital cultural, capital social, capital diplomático, que ainda hoje deveria ser relevante. Só não sabemos se o é. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês de fevereiro, Heróis do Mar, pobre povo? Perguntamos. É porque realmente pobre povo é aquele que perde os seus ativos históricos intangíveis, tal como aquilo que eu mencionei ainda há pouco. Pobre povo é aquele que acaba por ceder a sua independência diplomática, a sua capacidade de se relacionar com outros povos que foi construída ao longo de séculos e séculos, não só de relações comerciais, mas também de relações culturais. Pobre povo é aquele que pensa que a sua capital é Lisboa, mas anda a reboque das decisões de Bruxelas ou Washington. Pobre povo é também aquele que aceita tudo isto de uma forma resignada. Digo eu, que não percebo nada disto. E é a nossa convidada de hoje para conversar um pouco sobre este nosso Portugal e não só, Ossanda Liber, presidente e fundadora do Partido Nova Direita. Olá, boa noite, obrigado por estares aqui connosco mais uma vez, Ossanda. Queria, antes de mais, também deixar aqui o desafio de que este contraste de Portugal de outros tempos com o Portugal de agora foi uma inevitabilidade ou de facto foram as decisões que fomos tendo ao longo do tempo que não nos permitem sequer vislumbrar um melhor porvir? Obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu quero, antes de tudo, dizer-te que eu aprecio imenso o facto de vocês convidarem para cá vir. Eu respeito o facto de, desde o início, terem apoiado a Nova Direita, que na altura não era ainda Nova Direita, e isto tem bastante mérito e nós vamos sempre estar muito agradecidos em relação a isso. De resto, eu também vejo as coisas com bastante pessimismo. Sabes que eu sou uma portuguesa vinda de outro país, vinda de fora. E durante o período em que cresci, no país em que cresci, eu observava com muita admiração a história de Portugal. Portanto, aquele Portugal que me encantou e que eu admirava era realmente Portugal que teve uma capacidade incrível de descobrir várias regiões do mundo, de ir atrás, em condições muito difíceis. E graças a esta ousadia
realmente foi ousadia dos nossos concidadãos da época. Eles não tinham Google Maps, não nem havia o Google GPS, Maps, nem Waze. mas inventaram o astrolábio, por exemplo. Estávamos à frente tecnologicamente. É verdade. E então este Portugal que eu admirava, continuo a admirar naturalmente, mas está de facto a perder-se, porque prescindiu desta capacidade de seduzir e de certa forma, se expandir, obviamente, em outros termos hoje em dia, para expandir a sua influência, a sua cultura, a sua língua, para países que nunca lhe fecharam a porta. Realmente Portugal é que fechou a porta, ou vai fechando a porta para esses países e vai cedendo, por um lado, a Bruxelas, portanto, toda esta capacidade diplomática de dialogar e de divulgar a nossa língua, a nossa cultura, mas também hoje não só a Bruxelas, mas também a outros países que também anseiam tomar o lugar de Portugal e estão a fazê-lo com grande mestria, sob o olhar passivo da nossa diplomacia. E isto é uma enorme desilusão e um dos grandes projetos meus, pessoais, independentemente do movimento que dirijo, é o de realmente contribuir para restabelecer as relações de Portugal, relações diretas de Portugal com os países com os quais tem uma grande relação histórica e de amizade. Eu creio que as pessoas não têm comercial, naturalmente. As pessoas não têm sequer consciência de que existem palavras japonesas que derivam do português. Do português. E palavras correntes do dia a dia, como o pão, por exemplo, o copo, são palavras que derivam diretamente ou foram adotadas no japonês a partir do português. Mas uma vez que falas da nova direita, não é? Sim. Eu sei que vocês iniciaram uma campanha de recolha de assinaturas. É verdade. Gostava de saber como é que se está a desenrolar e também em termos de projeto político, de quais são as grandes linhas ou quais são os grandes temas que tu tens visto ultimamente em Portugal e que têm da parte da nova direita uma atenção especial. Então, nós já estamos numa fase, temos vivido uma experiência maravilhosa. Maravilhosa porque quando eu me propus criar um movimento, ou seja, transitar Somos Todos Lisboa, com o qual concorri às autárquicas para Lisboa, transitar para um partido, o que mais ouvi foi: esquece, não há lugar, esquece, as pessoas não vão aderir, esquece, as pessoas não acreditam na direita. E de facto, eu sou teimosa e fui atrás e fui falar com as pessoas na rua e obviamente tive que as convencer a apoiar o movimento com a sua assinatura e posso dizer que não é que tenha sido fácil, mas a adesão foi mais do que surpreendente. Quer dizer, nós estamos nesta fase, na reta final de recolha de assinaturas. Já agora, conto-te que partilho contigo que vamos fazer a entrega das assinaturas e do processo ao Tribunal Constitucional no dia 8 de março, Uau. Simbolicamente, Dia da Mulher, é verdade. É um capricho meu, sim, absolutamente. Já podíamos estar a fazer, mas vamos fazer no dia 8, vamos aguardar. E a reação das pessoas tem sido fantástica. E há muita gente a escrever-nos nas redes sociais, a mandar e-mails através do nosso site e a dizer: eu quero aderir, eu quero participar, eu quero assinar, eu quero saber mais. E são tantas que eu nem tenho tido. Eu gosto de ser eu a responder nesta fase, enquanto ainda posso, e não tenho tido tempo para responder a todas. Já agora aproveito para dizer às pessoas aí em casa que que têm manifestado interesse e que não têm tido ainda resposta, não é por falta de interesse de todo, é mesmo porque são bastante e eu faço questão de ser eu a responder uma a uma. Então, tem sido uma experiência incrível, está-se a criar verdadeiramente um movimento de pessoas, as pessoas sabem para o que vêm, sem enganá-las, sabem que eu sou uma mulher de direita e, portanto, o movimento que dirijo, que fundei, é um movimento de direita, que defende os valores clássicos, não inventamos nada, a família, o trabalho, o valor do trabalho, que eu penso que se está a perder, que o socialismo, de facto, tem feito acreditar às pessoas que é a trabalhar menos que elas vão conseguir qualquer coisa
na vida, vão conseguir evoluir na vida. Não, nós defendemos os valores do trabalho, da família, da seriedade, defendemos realmente o mínimo de Estado possível, ou seja, nada de extraordinário em termos daquilo que são as nossas linhas ideológicas. A grande diferença aqui é que nós fazemos-lo de forma clara, fazemos-lo de forma transparente, ao contrário de alguns partidos que não se definem e que não dizem exatamente para o que vêm. Nós de facto, temos um cariz conservador relativamente àquilo que são os costumes da sociedade portuguesa, aquilo que nos identifica, que nos distingue dos outros. E, portanto, nesse sentido, é surpreendente a adesão das pessoas num contexto em que se achava que já ninguém quer saber de família, do trabalho e de empreender. Na verdade, não é nada disso. As pessoas, é exatamente isso que elas querem. São estes os valores que elas defendem, são os valores que as deixam confortáveis e seguras e, portanto, são esses que nós vamos continuar a defender. Olha, Sandra, permite-me também, ainda antes de avançarmos, um dos teus momentos, para além do debate para a Câmara de Lisboa, um dos teus momentos que se tornou viral, e a expressão é a expressão corrente, foi quando, de facto, num programa de televisão, o apresentador te falava de racismo estrutural. E foi surpreendido com a tua pergunta: acha que existe? A minha questão é que muitas vezes é averbada à direita uma postura mais xenófoba, mais virada para a preservação de determinadas raças. Como é que vocês aqui se colocam ou se diferenciam? Bom, eu não considero que a direita seja xenófoba. Atenção, a direita em si, lá de senso, os partidos que a direita não existe ontem, sempre existiu em Portugal e sempre, de certa forma, conquistou pelo menos metade dos eleitores portugueses. E por isso é que ele esteve no poder em alguns momentos e nunca se colocou nenhuma questão de xenofobia. Agora, se efetivamente as pessoas interpretam a ação de alguns partidos ou de alguns movimentos que interpretam-nas como sendo xenófobas, a única coisa que têm que fazer é que nas eleições têm que manifestar os seus receios, não é? E têm que efetivamente aderir às soluções políticas que não as deixam desconfortáveis relativamente a esse tema. Agora, vir dizer que a direita é xenófoba, quer dizer, olha para mim, não é? Quer dizer, o que é que há de xenófobo naquilo eu só digo que são, isto por causa daquelas narrativas que acabam... Sim, mas são exatamente uma mentira que é repetida muitas vezes, por vezes torna-se uma... Com certeza, mas esse é um trabalho que a esquerda faz muito bem. Há que atribuir-lhes o mérito, há que reconhecer o mérito que saem de fazer propaganda, que tem como objetivo criar um medo junto das pessoas e para tirar benefícios eleitorais. O essencial é isto. Isto não quer dizer que em Portugal não existam pessoas xenófobas, pessoas racistas, pessoas que discriminam. Isso, claro que existe em Portugal e em qualquer parte do mundo, mas nós somos hoje seres que nós vivemos em democracia, escolhemos quem nos dirige e, portanto, se há quem na política de certa forma não combina com aquilo que é a percepção ou a forma de estar dos portugueses relativamente ao racismo enfim, até à homofobia ou o que for, os portugueses só têm que manifestar politicamente. E como é que isso se faz? Através das urnas. De resto, vir dizer que Portugal em si é um país racista, num país que elegeu um primeiro-ministro de origem indiana, portanto, vamos lá ver, a Índia ainda é bastante longe. Eu acho que é injusto e eu mantenho aquilo que eu disse naquela entrevista, na famosa entrevista. De facto, eu não considero que Portugal seja um país racista. Eu considero que as pessoas que têm comportamentos, eu diria desviantes, ou seja, comportamentos insultuosos relativamente, e às vezes mais que insultuosos, e até criminais, como vimos há dias acontecer no Algarve, e que ponham em causa aquilo que realmente são os portugueses, devem ser absolutamente sancionadas
para já denunciadas, sancionadas, e nós sabemos muito bem que ferramentas é que estão à nossa disposição para afastar estas pessoas do poder, no caso, para que elas deixem de lesar os nossos interesses. Interessante, tu recordaste agora António Costa, mas, por exemplo, uma das referências do CDS, Narana Coisaró, não é? Também não era de origem, quer dizer, não era caucasiano, pronto, também era de origem, creio que indiana. Mas é tal coisa, quer dizer, como é que é possível? Eu cheguei cá há 20 anos e não, já o disse repetidas vezes, eu não me aconteceu a mim ser discriminada naquilo que eram os meus objetivos pelo facto de ser de origem africana, claro. Quer dizer, não aconteceu. E nos momentos em que eventualmente eu sentia alguma hesitação, eu o que fiz foi conquistar o meu espaço. E também fazer valer os teus direitos, porque mas essencialmente fazer valer as minhas capacidades, claro. Também, não é? Porque isso não é só uma questão de direitos. Nós não temos só direitos, também temos deveres, certo? Claro. Então, o meu dever é fazer o meu caminho enquanto cidadã, é ser uma cidadã correta. Portanto, eu fiz esse caminho e o que de facto as pessoas ao meu redor perceberam que eu não representava nenhum perigo e a partir daí aceitaram-me. E, portanto, eu acho que as pessoas é esse o caminho que têm que fazer e quando, mesmo assim, encontrarem... Quero utilizar essas expressões quando eles viram que eu não representava nenhum perigo, não é? Não, mas claro, porque é disso que se trata, não é? No fundo é disso que se trata, certo? Todos nós, o ser humano... tem alguma dificuldade com a diferença e quando vemos alguma coisa diferente temos a tendência de nos querer resguardar e necessitamos de facto de fazer essa adaptação. Por outro lado, Sandra, nós cada vez mais ouvimos, não sei se a comunicação social, se também alguns dos nossos concidadãos a dizerem que não há alternativa. Como é que tu lês esta resignação? Não há alternativa política? Sim. Não, isto, uma vez mais, eu também ouvi isso. Eu, quando me propus criar o movimento, as pessoas diziam, não vale a pena, não há espaço. Uns dizem não há alternativa, outros dizem não há espaço. Ouvi tantas vezes, não há espaço à direita. Como não há espaço à direita? Então nós temos dois partidos políticos à direita do hemiciclo e depois temos uns 5 à esquerda. O que é que está errado aqui? Isso nem sequer está equilibrado, portanto, claro que há espaço. Portanto, isto é propaganda. Eu uma vez mais digo, se há coisa que a esquerda faz muito bem, é a propaganda. Eles têm, de facto, acesso aos meios mediáticos para o fazer e as pessoas, quando ouvem todos os dias dizer que a direita é xenófoba, que a direita não defende os seus interesses económicos, que quer retirar pensões e direitos e tal, se ouvem falar isso todos os dias na televisão, é natural que as pessoas adiram. Não é? Que as pessoas acreditem nisto. Mas, felizmente, hoje em dia há redes sociais. Eu, por exemplo, e o meu movimento, recorremos bastante às redes sociais. Ali é uma comunicação direta para as pessoas e conseguimos realmente, graças a isso, graças a essa ferramenta maravilhosa, conseguimos mostrar uma perspectiva diferente daquela que é o grande clichê que se atribui à direita. Ouvir Artur Santos Silva a dizer que é preciso regular as redes sociais, a mim deixa-me pensativo. Não, ainda bem que esta decisão não parte de Portugal portanto, também não há que ter receio nenhum, porque o senhor Presidente da Assembleia pode continuar a sonhar que vai, de certa forma, estender a influência do Partido Socialista até as redes sociais, mas isso vai ser mesmo só um sonho que não se vai concretizar e ainda bem, aí temos liberdade de nos exprimir e vamos continuar a aproveitar. Nos últimos dias houve um acontecimento e vamos partir um pouco para uma análise geopolítica mais abrangente, até porque, tal como nós vimos até aqui, já não somos o Portugal, fazemos parte de alguns complexos diplomáticos, alguns que nem sequer foram escolha nossa. Vimos esta situação de um balão alegadamente chinês que primeiro não ia ser abatido e que depois foi abatido. Sim. Como é que tu lês esta dinâmica da administração Biden com Pequim? Bom, isto é uma situação que me preocupa imenso e já explico porquê. Mas, entretanto, a minha leitura
relativamente a este acontecimento, que mais parecia uma bela produção de Hollywood, toda aquela coisa do balão, onde está o balão, entra com o balão, e depois mandar os aviões de caça, não é? Sim, Para ir mísseis. abater, os mísseis, para ir abater o balão, e depois a imagem do balão a explodir, e depois, enfim. É toda uma encenação interessante. Mas vamos lá ver, isto foi exatamente na semana em que o Blinken, não é, secretário de Estado americano, ia se deslocar a Pequim para uma reunião com o seu homólogo. E foi uma reunião que seria, obviamente, tensa, porque Blinken levava em carteira as habituais lições de moral para a China relativamente à Ucrânia e relativamente a Taiwan. E eu penso que os chineses o que fizeram foi dizer muito bem, você vem cá dar-nos lições de moral, mas atenção, vocês são mais do que vulneráveis. E esta é que é a palavra que eu acho que se tem que ter em conta, é a vulnerabilidade de um sistema de defesa americano, que apesar do balão não se encontrar dentro do espaço aéreo americano, a verdade, porque estava a mais dos tais 20 quilómetros, a verdade é que estava mesmo por cima dos Estados Unidos, e se de facto aquilo tivesse um objetivo ofensivo, teriam-no feito com a maior das naturalidades, e esta foi a mensagem, no meu entender, que Pequim quis dar, até porque depois aquilo estava por cima de Montana, e Montana é nada mais nada que menos do que uma base nuclear importantíssima nos Estados Unidos. Portanto, está tudo dito na minha ótica, vocês são vulneráveis, muito mais do que pensam, e quem controla somos nós. E, portanto, a partir deste momento, a partir do momento em que se expõem as vulnerabilidades da maior potência mundial, acho que a reflexão tem que ser, então, e a Europa? Portanto, os Estados Unidos são o nosso parceiro, são a maior potência europeia, até em termos mundial, até em termos de tecnologia. Eles não se entendem como é que eles deixaram passar o balão, como é que não se aperceberam do percurso, da viagem tranquila do balão. Se calhar aperceberam-se, mas isso já vai ser o meu desafio contigo quando terminar o teu. E, portanto, eu não vejo como é que nós devemos nos sentir seguros, claro, na tentativa de nos envolvermos em guerras, quando na realidade o nosso parceiro principal tem esse tipo de vulnerabilidade. Problema com um balão. Bom, entendo realmente aquilo que tu dizes. A minha questão é, se alguém de facto acredita que a China precisa de um balão para ter imagens com dezenas de satélites que a China tem, tal como os Estados Unidos têm. Portanto, não, claro, esta é a primeira. Que é a questão. E sabendo, como tu disseste bem, que tecnologicamente, neste momento, a China está inclusive mais avançada do que os próprios inteligência artificial, Estados Unidos. Tecnologia. Portanto, isto parece de facto um fé-diver, ou então, como tu dizes bem, talvez uma demonstração de, olha, atenção, vem aqui dar lições de moral. E o extraordinário disto é que, precisamente há 2 ou 3 dias, fez 20 anos de que Colin Powell tentou convencer o Conselho de Segurança da ONU que o Iraque estava cheio de armas de destruição massiva ou maciça, ou qualquer que seja a palavra. Diplomaticamente falando, não está na altura dos Estados Unidos começar a tentar resolver os seus próprios problemas e deixar de arrastar os outros para problemas que não existem? É sim, os Estados Unidos faz aquilo que entende, faz-se munir da força necessária para levar a bem a sua política externa e o seu desenvolvimento. Mas cabe aos seus parceiros definirem se esta forma de fazer política os convém. No caso da Europa, da União Europeia, nomeadamente, é uma questão que se deve efetivamente colocar e até desafio os portugueses a refletir num cenário em que 2 potências mundiais se autoprovocam. De facto, há uma provocação mútua. Os americanos estiveram em Taiwan no final do ano, várias vezes. Nancy Pelosi foi lá. A Nancy Pelosi, e depois foram vários outros diplomatas e, enfim, congressistas americanos foram a Taiwan manifestar o apoio para a eventualidade de uma invasão chinesa, e os chineses mandam para lá um balão. Portanto, eles estão-se a provocar mutuamente, têm as suas questões.
estão a disputar a hegemonia, de certa forma, mundial, querem os dois mandar no mundo, para ser simples, e nós, o que acontece é, imaginem um cenário, e eu desafio os portugueses a pensar num cenário em que, de facto, os países envolvem-se numa guerra, os dois. Eu não acredito que vai acontecer não tão cedo, mas imaginem que este tipo de provocações acabem por levar à guerra. De acordo com o Tratado Atlântico Norte, portanto, da NATO, se eventualmente aquele balão mandasse qualquer coisa lá para baixo para os Estados Unidos, Estados Unidos estariam a ser atacados e nós iríamos participar nesta guerra a favor dos Estados Unidos, quando nós sabemos que as provocações são mútuas e os interesses que eles defendem são todos menos os nossos. A minha pergunta aos portugueses é: se acham bem, se acham correto, se acham justo, se isto defende os interesses nacionais, o facto de nós sermos arrastados para situações de guerra que, de facto, não defende os interesses nem da comunidade europeia e ainda menos de Portugal. E para isso, nós, a Nova Direita, temos refletido sobre como é que isso se resolve. Obviamente não acreditamos que a solução passe por uma ruptura com a NATO, ainda menos no contexto atual, mas acreditamos que é preciso rever as condições que nos levariam a participar em guerras alheias, porque é disso que se trata. Acho que há o artigo 5º do tratado que define estas condições, que deve ser revisto com a máxima urgência, sob pena de realmente os Estados Unidos e até qualquer outro parceiro, atenção, qualquer outro parceiro da NATO, vir a continuar, de certa forma, a provocar, de acordo com os seus interesses, situações, e nós termos a capacidade de decidir, apesar de sermos parceiros, o que se pretende é que nós tenhamos capacidade de decidir se, naquele caso concreto, devemos ou não apoiar o nosso parceiro. Portanto, isto é uma revisão que precisa de ser feita. Nós, agora, o nosso próximo ato eleitoral será precisamente as europeias, e nós estamos com muita ambição em relação à nossa participação nesta campanha e os seus resultados, porque queremos, de facto, levar essa mensagem de Portugal. Portugal não é irrelevante para a Europa, ao contrário do que nos fazem crer. Nós somos um país soberano e, portanto, temos o direito de escolher naquilo em que nos metemos, as regras nas quais participamos, temos o direito de defender o nosso próprio interesse e, portanto, queremos, com essa participação eventual, e se os portugueses nos derem este voto de confiança, ir a Bruxelas e manifestar qual é realmente a posição de Portugal relativamente a esse tema e, sobretudo, ter a capacidade de influenciar nestas decisões que são altamente perigosas. Portanto, para responder à questão, o tema é mesmo este. Nós não podemos, por um lado, não ajudar os nossos parceiros que, outrora e eventualmente no futuro, poderemos eventualmente precisar, mas precisamos de escolher realmente para onde é que queremos ir. Sim, é porque, Sandra, aqui a grande questão é, ok, tenho uma parceria, e se esse parceiro, ou se um dos parceiros cometer um erro em termos de diplomacia geopolítica, eu tenho que pagar por esse erro? Não, mas essa é que é a questão, não é? É a questão, quer dizer, nós estaríamos num cenário catastrófico de guerra entre os Estados Unidos e a China, nós estaríamos a enviar os nossos jovens, que já não são muitos, atenção, para a guerra, e nem sem saberem porquê, sem saberem exatamente porquê que estão a lutar. E isto não é forma de fazer as coisas. Portanto, eu não sou apologista de uma ruptura com a NATO, mas considero que é necessário fazer uma revisão das condições. E, por outro lado, francamente, já é a altura da Europa, em todo caso, pelo menos a União Europeia, ter a sua própria defesa. Portanto, isto é um tema que se tem abordado ao longo dos anos e que foi abandonado, mas eu acho que é mais do que a altura. Vejamos, nós somos a segunda potência, a União Europeia é a segunda potência económica do mundo, portanto, temos dinheiro para o fazer, temos uma potência nuclear, que é a França,
no seio da União Europeia, não nos falta rigorosamente nada. Temos tecnologia, produzimos armas e, portanto, não nos falta nada para criar a nossa própria defesa. Nós temos que ter capacidade de nos defender, independentemente daquilo que são os nossos acordos bilaterais, no caso, ou multilaterais, de defesa, não é? Até porque, mesmo fazendo esses acordos, não somos nós que votamos naqueles que vão ser os líderes das nações com os quais temos os acordos. Portanto, isso significa que ficamos vulneráveis, eventualmente, a alguma má escolha ou uma escolha imprudente de qualquer outra nação. E há quem diga que precisamente é isto que está a acontecer. Há quem diga que Washington, a administração Biden, ao não estar a conseguir resolver os seus problemas internos, utiliza, digamos, esta arma, esta escalada belicista, um pouco para parecer que está novamente no lugar do xerife do mundo. Não, e aliás, é um facto. E ainda há a questão, é só ver o que é que está a acontecer com as sanções, não é? As sanções que estão a ser económicas estão a ser, por exemplo, impostas à Rússia e que partem dos Estados Unidos, em que, de certa forma, são promovidas pelos americanos, são mais uma destas formas de demonstração de força e de poder, mas que, na realidade, são totalmente ineficazes. Totalmente ineficazes. Funcionam ao contrário. Funcionam ao contrário, estão a lesar os interesses dos europeus. Os americanos estão a ganhar dinheiro porque estão a vender-nos a energia muitíssimo cara, 4 vezes mais cara do que aquilo que estivemos a comprar até agora. A indústria das armas está com um dinamismo fantástico e nós estamos aqui com uma recessão, com uma inflação, com preços energéticos a disparar, porque decidimos alinhar em sanções que não estão a trazer nenhum resultado concreto, nem para os ucranianos, nem para a segurança europeia. E, portanto, esta é mais uma das ferramentas que a América tem, além da dissuasão nuclear, há uma das ferramentas que tem são as sanções económicas, que já a história nos demonstrou que não funcionam. Eu não conheço nenhum Estado que se tenha vergado por conta de sanções. Não aconteceu com Cuba, não aconteceu com o Irão, não aconteceu com a Rússia, que vive desde sempre. Não aconteceu com o próprio Iraque. Não aconteceu com o Iraque, com a Venezuela, ninguém se vergou por causa de sanções económicas. Quer dizer, a ideia de acreditar que sanções económicas resolvem problemas políticos não é verdade. O que resolve problemas políticos é a diplomacia. E quando a diplomacia já não dá e que efetivamente nossos interesses estão em perigo, aí eventualmente a dissuasão armada, mas não são as sanções. E, portanto, que a diplomacia tem trabalhado neste caso da Ucrânia? Porque nós não ouvimos, obviamente, não ouvimos falar sobre eventuais acordos de paz, negociações, encontros multilaterais. Nada. Agora, vemos de facto alguns dos nossos parceiros, nomeadamente a Áustria e a Hungria, que recusam alimentar a guerra, a expressão utilizada por eles. A Noruega também, que diz que recusa fazê-lo porque sente a necessidade de manter canais diplomáticos abertos com Moscovo, mas depois Portugal manda uns tanques que vão fazer o Putin não dormir esta noite. Não, pronto, mas isso faz parte, não é? Nós temos que mostrar alguma colaboração com os nossos parceiros, é a tal coisa que eu tenho dito. Eu acho que isto de nós, de repente, estarmos a meter-nos em guerras, sabe o que é que isso me faz lembrar já agora? Esta posição americana e a forma como ela joga com esta aliança é que faz-me lembrar quando era miúda e que na escola havia os colegas que tinham um irmão mais velho, tinham as costas largas, como se diz, e quentes, e então, como tinham um irmão mais velho em casa, então metiam-se a provocar toda a gente ali na escola, é verdade, e então depois quando houvesse resposta a eles, diziam, eu vou chamar o meu irmão. Sabes que eu sou o irmão mais velho. Então sabes o que é que eu estou a falar? Sei, apareceram-me uns quantos à porta de casa. Pronto, e eu, Miguel. O que é que eu tenho a ver com isso? Exato, mas no fundo a postura dos Estados Unidos neste momento é mais ou menos esta, não é?
eu tenho as costas largas, tenho ali o meu exército da NATO, então posso provocar toda a gente, porque de todas as maneiras vêm incondicionalmente a defender-me. E, portanto, acho que é de uma grande, eu não diria infantilidade, porque obviamente não vou subestimar a capacidade intelectual dos dirigentes americanos, mas é uma atitude muito egoísta e a Europa tem que se posicionar, tem que definir. Eu gosto dessa tua frase de não Sim. vais questionar a capacidade intelectual, mas olha que a capacidade cognitiva de Joe Biden já existem muitas pessoas a pensar que se calhar seria necessário saber em que estado cognitivo está o presidente americano. É verdade, mas sim, Sem já estar a querer- desde antes de ser presidente já se questionava. A questão é que não foi Joe Biden que definiu a estratégia se quiseres, das relações internacionais. Portanto, isto é a política O presidente externa americano americana. é mais limitado do que nós pensamos, A realmente. política externa americana já vigora desde muito antes de Joe Biden, tem sido sempre assim, tem sido sempre uma política de certa forma, instigar conflitos nos outros países, nos países nos quais têm interesses, para depois reinar. Isto é uma realidade. Vamos lá ver. Eu não estou aqui para condenar, cada país tem a sua estratégia. O que eu quero dizer é que eu não quero que a Europa, eu, cidadã europeia, não quero que a Europa tenha esta política, que abrace essa política. Já não é tempo para isso. Os tempos mudaram efetivamente. Os povos acordaram, mesmo aqueles povos que durante muito tempo se fez crer que dependiam das ajudas ocidentais. Hoje em dia já começam a perceber o custo destas ajudas e, portanto, a Europa, se quer sobreviver no meio de todo este caos, de toda esta luta, o que tem que fazer é rever a sua política externa, tem que restabelecer as relações com os países nos quais tem, efetivamente, com os quais tem relações históricas, porque depois é disso que surge o afeto, é daí que vem o respeito, é que nós tivemos uma história comum, a confiança, restabelecer de forma direta e evitar aquilo que está a acontecer neste momento. Na semana passada, ou há 2 semanas, o Lavrov esteve em Angola, a semana passada esteve no Mali, enfim. Estes países estão realmente, a China e a Rússia, estão realmente a estender a sua zona de influência para países que já foram, de certa forma, nos quais a Europa, e no caso de Portugal, já teve grandes relações de cooperação e que agora está a deixar o lugar. E, portanto, é isto que a Europa tem que fazer. Mas isto também não precisa de ser uma política eu ganho, tu perdes. Não, mas claro que não. Só há não. essa hipótese, só há a hipótese de todos ganharmos. Não, mas justamente, o que nós, ao contrário do que nós temos feito nos últimos anos, que é sempre, no caso da França, por exemplo, enviar militares para os países, a dizer que vai ajudar nos conflitos internos, nas guerras civis e tal, isto que já começa a desagradar os cidadãos europeus. No caso, os russos, por exemplo, ou os chineses, chegam lá numa atitude, ainda que não seja exatamente o que eles dizem, mas chegam sempre com uma atitude de cooperação. Portanto, eu dou o que tenho e vocês dão o que têm. E, portanto, as pessoas sentem-se mais confortáveis com essa atitude do que com uma atitude sobranceira que nós tivemos durante muitos anos, que era no sentido de dizer, eu venho para cá, eu faço o trabalho, vocês me pagam e eu vou-me embora. Portanto, sim, mas tem que haver também alguma honestidade intelectual da nossa parte e assumir que os Estados Unidos fizeram exatamente a mesma coisa. Fizeram escola de ir lá, cooperarem, darem dinheiro, saber que os países não conseguiam pagar essa dívida. Sim. E depois apropriavam-se dos recursos naturais de países, nomeadamente os africanos. É verdade, mas isso também os chineses estão a fazer, só que de outra forma, não é? Só que um dos grandes erros que nós temos estado a cometer sistematicamente, e ainda o fizemos agora recentemente, é o facto de nós usarmos a nossa moeda como meio de, se quiser, de pressão, não é? Dos outros povos. Porque, de repente, quando há uma situação ou um poder instalado que não nos agrada, então nós vamos bloquear o acesso à moeda ou vamos condicioná-lo. Enfim, os Estados Unidos faz muito isso, mas a Europa também nos últimos anos tem feito isso. O facto de fazermos esse tipo de chantagem, o facto de retermos, quando há qualquer situação que não nos agrada ou porque achamos nós é que decidimos que certos poderes nestes países não devem continuar
continuar, então começamos a criar este tipo de sanções económicas que condicionam imenso a vida das pessoas. Isso já não funciona. Claro. Já não funciona. Quer dizer, na verdade, nunca funcionou verdadeiramente, mas agora que as pessoas têm acesso às redes sociais, agora que há outras propostas a chegar de cooperação de outras partes do mundo, das Arábias, da China, da Rússia, então as pessoas têm a alternativa e consideram que já não precisam de se sujeitar, digamos, aos caprichos ocidentais. E isto vai dar uma grande reviravolta. Aliás, o apoio destes países à Rússia, seja porque se abstêm ou porque manifestam apoio claro, deve-se precisamente a este anti-ocidentalismo que durante muito tempo dominou a vida destas pessoas. Este é um facto. E, portanto, uma coisa que nós temos que fazer hoje nós, Europa, o que temos que fazer é dizer, olha, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, a sociedade mudou. Mas não achas que aí temos que nos libertar da influência de Washington? Não, nós temos que nos libertar da influência de Washington. Temos que decidir a nossa própria estratégia, nossa própria estratégia das relações internacionais. Temos que definir aquilo que é o nosso propósito, a posição que nós queremos ter no mundo, como é que queremos ser vistos no mundo. Queremos ser os intriguistas que estão sempre ali a provocar guerras ou queremos ser parceiros? Nós queremos ser parceiros, é do nosso interesse criar parcerias. Nós temos imensas ferramentas que, de certa forma, nos valorizam. Nós temos o conhecimento, temos a formação. A história. Temos a história, mas temos essencialmente o conhecimento, a formação, temos a indústria, ainda temos. Mas sabes que essa história é aquilo que eu estou a dizer que pode ser, de facto, o nosso ativo diplomático. Porquê? Porque já viste que, em termos territoriais, nós somos o mais pequeno de todos os players, em termos de espaço geográfico. Nós, Portugal. E a Europa, a própria Europa, não é? Sim. Até porque neste momento estamos a hostilizar o país europeu com maior área geográfica, neste caso a Rússia. Quando eu digo hostilizar, é porque de facto não nos estamos a entender. A minha questão é, e porquê que não posso ser eu, Portugal? É por causa desses acordos. Então, será que eu... Como é que eu ia te explicar? Será que eu não posso, e voltemos, por exemplo, ao caso do Japão, mas será que eu não posso usar o meu ativo histórico diplomático junto do Japão para tentar encontrar soluções para os dois países? Não, claro. Ou tenho que me sujeitar à bitola de Bruxelas? Claro que sim, porque nós temos um grande ativo. Portugal, nomeadamente, tem um grande ativo. De facto, e já se tem dito, e eu concordo, nós vivemos em paz, felizmente. E somos um povo de paz e não temos inimigos propriamente. Isto é um ativo valiosíssimo, valiosíssimo. As pessoas abrem-nos as portas quando nós quisermos e quando viemos com boas intenções e com um plano. Portanto, nós neste momento não temos um plano, nós vamos a boleia para de outras realidades, nomeadamente da europeia e, no caso, da ocidental no geral. E, portanto, isto é um desperdício, é uma pena. Porque mesmo a nossa posição na Europa seria mais pesada, vamos dizer, mais influente, quanto mais parceiros internacionais nós tivermos, não é? Portanto, isto até podia ser a nossa ferramenta de defesa dos nossos interesses na União Europeia. Quer dizer, Portugal até é um país geograficamente pequeno, mas uau, tem uma capacidade de influência, de capacidade, em todo caso, de diálogo com diversos países que não lhes fecham as portas. Então, este partido é um grande asset para a Europa. Nós somos, efetivamente, um grande asset para a Europa. O problema é que a nossa política interna, os nossos próprios políticos, os nossos diplomatas, não fazem nada no sentido de potenciar este grande asset que nós temos. Mas eu estou com fé, francamente, que nos próximos tempos a política portuguesa vai se redefinir. Eu penso que, de facto, estamos a chegar ao fim, e ainda bem, ao fim de um ciclo de quase 50 anos de governação passiva. E os próximos players, vamos dizer assim, os próximos atores da política portuguesa, no qual eu me incluo e o meu movimento também, já vêm com uma perspectiva mais ambiciosa, mais orgulhosa também, não é? Porque, de facto, eu acredito em Portugal e acredito nestes todos ativos que te falei, acho que podem, de facto, beneficiar-nos imenso, e então esta será uma oportunidade que os portugueses deverão dar às alternativas que há,
dizem que não há alternativa, mas não é verdade. Há várias alternativas, há várias pessoas, várias organizações que se propõem substituir o poder instalado, e portugueses têm que dar, de facto, esta oportunidade para ver um novo Portugal, um Portugal mais que se defende melhor, que defende melhor o interesse dos seus cidadãos, que é respeitado internacionalmente, que continua com essa política que era a que vigorou durante muito tempo, que é a política de estar bem com todos. Isto acho que é importante. Nós não temos interesse nenhum em estar de forma indireta a fazer guerra com o mundo inteiro. E então, essa perspectiva nós vamos defender em Bruxelas. Tivemos a honra de poder representar os portugueses na União Europeia. Vamos defendê-la porque temos consciência daquilo que é o nosso poder, ou aquilo que poderia ser em todo caso, e depois vamos defender também a posição de Portugal no mundo, porque digo, a Europa obviamente é fantástica, eu sinto muito confortável em viver num espaço económico e social europeu, mas há todo um mundo lá fora que está ao nosso alcance e sem prejudicar aqueles que são os nossos compromissos europeus, nós podemos perfeitamente tirar proveito todo este mundo, em alguns casos, todo um mundo novo que está a emergir e do qual nós temos interesse em ser amigos e não inimigos. E quando falamos e quando falas em tirar proveito, obviamente estás a falar em relações económicas, parcerias exatamente, económicas, culturais, que podia ser, por exemplo, uma CPLP, que infelizmente eu lamento, e já recebi aqui muitas pessoas com responsabilidade, inclusive a Presidente da CPLP, infelizmente parece que tarda em ganhar a dimensão que podia ter. Achas que de alguma forma, dizer isso pode parecer estranho, mas precisávamos de recuperar este orgulho de ser português? Somos pequeninos, sim senhora, somos pequeninos, mas somos capazes de muito. Nós não somos pequeninos. Somos poucos, sim, mas não somos pequeninos. Esta é que é a grande diferença, na minha visão, relativamente a Portugal. Nós não temos nada de pequeninos. Uma vez mais, nós só temos que resgatar todo esse poder que alguma vez tivemos, e não é obviamente no sentido de ir colonizar países, mas no sentido de aproveitar uma vez mais toda esta nossa zona de influência para cooperar com os países e no proveito dos próprios países e no nosso próprio proveito, ou seja, relações win-win, como se diz, não é? Na linguagem comercial, e não só, e aproveitar aquilo que são os nossos ativos lá fora, que são os 5 milhões de portugueses que estão no exterior, portanto, que representam 1/3 da população portuguesa, de certa forma aproveitar e dar-lhes o poder enquanto nossos embaixadores da cultura, da língua, do comércio, da história, e aproveitar e fazer uma ligação de Portugal com estes 5 milhões de cidadãos e aproveitar para que estes sejam os nossos emissários, vamos dizer assim, junto destes países, porque não é por acaso que os países onde se encontram a maior parte das comunidades portuguesas são precisamente os países com quem nós temos uma relação histórica. É preciso restabelecer isso, é preciso termos noção que 15 milhões de cidadãos maioritariamente formados, empreendedores, capazes, disciplinados, e portanto não é qualquer país que os tem, e por isso é que eu não considero que sejamos pequeninos. Pequenos, somos de facto poucos, e mesmo assim poucos e bons. Poucos cá, e pensamos que de facto temos uma grande quantidade de portugueses lá. Somos poucos, mas podemos ser muito fora. Bons. E, Sandra, qual é o desafio para os próximos tempos, para além de dia 8 de março entregar as assinaturas no Tribunal Constitucional? Como é que se pode conhecer mais do projeto que lideras? Então, neste momento, o que temos é o manifesto nas nossas páginas, na nossa rede social, novadireita.pt. Depois nós vamos, portanto, entregar as assinaturas. Estamos focados neste momento na recolha de assinaturas e vamos terminar agora nos próximos dias e vamos entregar então no dia 8, e a partir daí vamos começar a nossa vida partidária, não é? Isto do movimento é muito bom, mas de facto agora passando para um partido político, toda a questão
para já burocrática que é preciso ter em conta e, sobretudo, preparar as próximas campanhas. Vão ser 4 anos muito intensos. Vamos participar em todos os atos eleitorais, a começar pela Europa. É uma dádiva para nós começar, espero que não haja eleições antecipadas, que é em 2024. 2024. Vamos começar pela Europa, a seguir vêm as autárquicas novamente, nos quais eu participei há alguns anos atrás, e depois vêm então as legislativas e presidenciais no mesmo ano, portanto vamos ter 4 anos de 4 eleições, e então já não é pouco, e nós agora estamos focados em preparar um programa para a participação da Europa, de Portugal nas eleições europeias, e que nos tem estado a entusiasmar bastante, no qual acreditamos, até porque existem outros movimentos europeus que de certa forma alinham-se connosco, então podemos criar uma força no sentido da reforma necessária ao nível da União Europeia. E pronto, e vamos seguir a nossa bela aventura, que assim é o que é, uma belíssima aventura, que nos tem dado imenso prazer. O facto de fazer as pessoas voltarem a acreditar na política, já por si só terá valido a pena todo o esforço, e agora, pronto, vamos tentar mostrar às pessoas que afinal existe mesmo alternativa. E que a alternativa somos nós. Muito bem. Rossanda Líber, presidente e fundadora da Nova Direita, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero recordar também que nós estamos presentes nas redes sociais. Então hoje faça favor de ir visitar o nosso Facebook, o nosso Instagram, fazer o seu like, partilhar e também dizer-lhe que temos uma playlist exclusiva do Isto é o Povo a Falar no canal do YouTube da Curiacos TV. Vá lá, vá rever as conversas que mais gostou, e amanhã vamos estar de volta à mesma hora aqui para falar consigo. Boa noite, até amanhã.